Está no ar o Explicador das Manhãs 360, esta quarta-feira, sobre a conclusão do processo Tutti Frutti. Para isso convidamos para estarem connosco Fernando Negrão, antigo Ministro da Justiça do PSD, e Pedro Costa, do PS. E ao fim de praticamente uma década após a abertura do inquérito do processo denominado Tutti Frutti, o Ministério Público avançou com a acusação de 60 arguidos, aos quais são imputados cerca de 460 crimes, de corrupção ativa e passiva, à prevaricação e branqueamento. Pedro Costa, muito bom dia, bem-vindo a este explicador. Em primeiro lugar, queria começar por uma questão mais genérica e que até já mereceu um comentário do Presidente da República. A Justiça foi demasiado lenta neste caso? Bom dia. Claramente a Justiça foi lenta neste caso e isso é algo que merece a nossa reflexão. Permitam-me citar aquilo que disse ontem o Duarte Cordeiro: é a sensação de finalmente o regresso à normalidade de alguém que durante quase 10 anos foi sendo arrastado neste processo sem nunca ter sido sequer ouvido acerca das suspeitas que penderam sobre si. E isso é algo que é inaceitável, não só na forma, mas também no tempo. Tal e qual como é inaceitável, e também merece aqui destaque, a sensação de alívio que é descrita por Fernando Medina, que fica agora provado que foi constituído arguido acerca de um eventual conluio que não passa de uma alucinação e de uma fantasia acerca de eventuais acordos com vista ao financiamento do Partido Socialista. Fica provado, pelo que sabemos desta acusação, aquilo que a mim não me causa nenhuma surpresa. Em primeiro lugar, e permitam-me mais uma vez repetir estes dois nomes, porque quem serviu durante quase uma década para abrir telejornais e fazer capas de jornais deve também agora, neste momento em que é absolutamente ilibado de todas as suspeitas, merecer destaque semelhante. E portanto fica absolutamente provado que não houve qualquer participação nem de Duarte Cordeiro, nem de Fernando Medina, nem do Governo da Câmara de Lisboa do Partido Socialista em qualquer matéria relacionada com este caso. Apesar de estarem também envolvidos alguns elementos do PS, deixe-me só trazer também à conversa... Isso é a segunda coisa que ia dizer. Sim. Também fica provado é que não há nenhum envolvimento, ao contrário do que foi dito, não há nenhum esquema para o financiamento do Partido Socialista. E isso fica também provado desde hoje. Fernando Negrão, muito bem-vindo também a este explicador. Começava pela mesma pergunta em relação ao tempo que este processo demorou, se arrastou durante quase 10 anos. É compreensível que isso tenha acontecido? É muito curioso nós estarmos neste momento a viver um momento em que parece que foi descoberto que as investigações criminais se prolongam no tempo muito mais que aquilo que seria expectável e normal. Isto é qualquer coisa que acontece quase desde o início da existência do Ministério Público enquanto detentor da ação penal. As investigações criminais, por norma, demoram demasiado tempo. E então aquelas que são mais complexas demoram um tempo infinito, arrastando as pessoas para situações pessoais e profissionais terríveis, como nós vimos neste caso, relativamente várias pessoas já aqui citadas. Portanto, este atraso é inadmissível, foi uma pena ter sido descoberto só agora e esperemos que o Ministério Público interiorize este facto e que as investigações para o futuro comecem a ser mais céleres. Fernando Negrão, sem querer desviar a conversa sobre o caso Tutti Frutti concretamente, mas quando não compete ao poder político, ao Governo e ao Parlamento resolver esse problema do atraso na Justiça, não são as regras que o poder político define que são aplicadas de alguma maneira? Claro. Há responsabilidades por parte do poder político também. Eu costumo dizer que os órgãos de soberania, o legislativo, o executivo e o judicial, o mais frágil é o judicial, porque vive daquilo que o poder executivo lhe dispõe e das leis feitas pelo poder legislativo. Agora,
é preciso que o poder político também reflita e veja aquilo que o poder judicial precisa de facto, e é preciso também que o poder judicial ajude. E neste caso, que é o caso mais sensível, é o da investigação criminal. Porque é aqui que são recolhidas as provas e é aqui que tudo começa e muitas vezes tudo acaba. Mas chegámos então 8 anos depois a este ponto, Fernando Negrão, e agora focando neste caso, o PSD é particularmente atingido, porque estamos a falar de pessoas com responsabilidades de gestão local do partido, também 2 deputados. O que é que a direção do PSD deve fazer neste momento? Sabe, eu não conheço os factos. E para além disso, nós estamos na fase de acusação. Naturalmente, na fase da acusação, supomos nós todos, e queremos acreditar que sim, que o Ministério Público tem mais indícios e por isso avançou para uma acusação. Mas se houve pessoas que ficaram de fora desta acusação, é porque era justo e foi feito. O que é injusto foi o tempo que levou. Nós também não sabemos se as pessoas que foram acusadas são efetivamente culpadas. Só saberemos no fim do julgamento. E só é preciso que o Tribunal agora comece a fazer o seu trabalho e que siga para julgamento ou para a instrução ainda antes, se for pedida. E, portanto, nessas alturas é que nós veremos quem são verdadeiramente os responsáveis. Mas antes de voltarmos a ouvir Pedro Costa, não é o tempo da política, neste caso já? Ou das decisões políticas? Fernando Negrão. Não é o tempo da política ainda, porque o tempo da política está-se a fazer só relativamente àqueles que ficaram de fora dos acusados. E bem, porque levaram anos a sofrer fugas de informação que vêm de qualquer lado, mas são sempre benéficas para o Ministério Público em detrimento do arguido ou do suspeito, e, portanto, a política aqui também tem que agir e tem que começar a exigir uma cultura de facto do segredo daquilo que se faz, porque essa cultura não existe na investigação criminal. Pedro Costa, sobre a questão do tempo da política e o tempo da justiça. É o PSD, claramente, mais afetado com este caso, se quisermos olhar para os envolvidos. O que é que isto nos diz, de uma forma genérica, sobre a forma como as direções partidárias ou as direções do PSD foram gerindo e mantendo alguns dos envolvidos em cargos quando os indícios já vêm de muito atrás? Perdoar-me-á. Eu não quero... Acho que não temos nada a ganhar no debate com essa ideia de transformar isto numa espécie de jogo de futebol e pensar quem é que está mais envolvido ou menos envolvido. Disse, e bem, o Fernando Negrão, este tempo, a decisão que conhecemos ou que vamos conhecendo por estes dias tem impactos na vida daqueles que não foram acusados e esclarece uma verdade jurídica acerca de alguns factos. Sabemos que a teoria que ouvimos muitas vezes da escolha conluiada de candidatos é falsa. Sabemos que o esquema comum a 2 partidos para o financiamento partidário é falso. Sabemos que as suspeitas de corrupção na Câmara Municipal são falsas. Isto a mim não me diz absolutamente nada sobre a verdade das pessoas que foram ontem acusadas. A presunção de inocência, independentemente da militância partidária de uns e de outros, deve ser para nós um valor absoluto, que a única coisa que devemos refletir é não se deve arrastar durante anos, como aqui, em processos que não têm fim. E devemos pensar que impacto tem este tempo da justiça na percepção da política. Mas há consequências políticas a retirar de uma acusação, da acusação que se conheceu ontem. Luís Newton já renunciou ao mandato. Mas eu acho que é uma decisão pessoal do Luís Newton. E Inês Drummond, também temos essa informação, renunciou ao mandato de vereadora na Câmara de Lisboa. O que é que as direções dos partidos deveriam fazer? Por exemplo, a direção do PSD já se deveria ter manifestado em relação, reagido a esta acusação conhecida ontem?
Aquilo que me parece é... Eu não tenho essa informação acerca da vereadora. Sim, Inês Drummond. acabámos de ter essa confirmação isso agora. Presente. Aquilo que tenho presente é que não há nenhuma acusação, nem nenhum facto imputado a Inês Drummond de recebimento de vantagem patrimonial ilícita. Há aparentemente erros procedimentais numa contratação, o que lá está. Também não parece ser matéria relacionada, ou parece-me claro que não é matéria relacionada com financiamento partidário, com toda a certeza. Mas são decisões pessoais. Não me parece que devam... E deve ficar nesse âmbito das decisões pessoais. Os partidos não devem tomar posição em relação a uma acusação. Os partidos não devem pôr em causa a presunção de inocência. E, portanto, poderá haver e deverá haver conversas que são naturais. Publicamente, não me parece que os partidos devam seguir esse caminho. Mais uma vez, e recordo, este é um processo onde, durante praticamente uma década, houve 2 ex-ministros, presidente e vice-presidente da Câmara de Lisboa, que foram fazendo sistematicamente, com fugas de informação que foram surgindo temporizadamente, foram vendo os seus nomes enlameados. Nunca a direção do Partido Socialista, e bem como agora vemos, pôs em causa a inocência destas pessoas. Acho que não devemos tratar o processo de forma diferente. Há uma acusação, só terminar, há uma acusação que claramente pende. Há uma teoria agora concretizada em acusação, o que de facto reforça, ou presumivelmente reforçará os indícios existentes acerca de um esquema para o financiamento do Partido Social Democrata. Talvez sobre isto o partido se deva pronunciar. Sobre as questões pessoais, o meu entendimento é que os partidos devem manter longe. Havendo algo que pesa sobre a instituição, pode haver lugar a um esclarecimento por parte do Primeiro-Ministro. Pedro Costa, deixe-me ainda perguntar-lhe aqui sobre a acusação. O Ministério Público não acusou Fernando Medina, mas fez reparos à gestão autárquica de Fernando Medina. Rui Moreira, por exemplo, já criticou o Ministério Público. O Ministério Público, ao fazer esses reparos, não acusando Fernando Medina, foi além das suas competências? Claro. As opiniões políticas do Ministério Público não devem ser qualificadas por nós. Eu, aliás, nem vou perder tempo a responder. Fernando Negrão, acha então, também concorda que neste momento as direções partidárias, nomeadamente a do PSD, deve aguardar até ao fim do julgamento para tomar uma posição? Ou deve já, de alguma forma, tomar decisões que eventualmente podem passar pela retirada de confiança ou de cargos das pessoas acusadas agora? Bem, parece-me que isso o PSD não precisa fazer isso porque os próprios arguidos estão a tomar a iniciativa de suspender ou mesmo de renunciar aos mandatos. Alguns, pelo menos. Fica ao critério dos envolvidos? E há alguns mandatos. Não é ficar ao critério, é que as pessoas já interiorizaram a ideia de que não podem continuar a exercer funções durante anos e anos, dados os atrasos normais do sistema judicial, sob suspeita. E então tomam a iniciativa pessoal de renunciar ou suspender os seus mandatos. E isso é muito importante. Agora, há aqui uma questão que é fundamental. Nós estamos a falar de uma investigação criminal que é feita sobre o instrumento fundamental da democracia, que são os partidos políticos. E nós sabemos bem que os partidos políticos têm problemas. Os partidos políticos criam problemas. Os partidos políticos muitas vezes não correspondem àquilo que se espera deles e aquilo que eles têm a obrigação de fazer e de dar. E não é por acaso que os portugueses se afastam cada vez mais dos partidos políticos. E nós temos que ser claros nisto, para que o Ministério Público perceba que esta investigação criminal devia ter andado muito mais rapidamente, porque está em causa um instrumento fundamental da democracia em Portugal. E os partidos políticos têm que interiorizar a ideia de que também podem e devem ser investigados quando existam indícios. Agora, não podemos ficar neste limbo durante 8 anos, para já, em que
vão saindo notícias normalmente favoráveis à tese do Ministério Público e os partidos políticos ficam numa situação em que não sabem se falam, se não falam, não sabem se devem agir ou não agir, não sabem o que fazer. E este link entre o judicial e o político tem que ser resolvido de uma vez, Fernando, e isso resolve-se com a celeridade da investigação criminal. Fernando, e desculpe-me interrompê-lo, e quantos vamos perdendo, ou quantos vai a política perdendo pelo ambiente que se está a instalar, não é? Fernando Medina, com grande resiliência, se vai mantendo, mas Duarte Cordeiro afastou-se, precisamente por coisas destas, ou por isto que aqui estamos a discutir, por este caso em concreto, e o impacto que isto teve na sua vida pessoal. As pessoas então, perdendo e que são o que é que os partidos podem fazer para mitigar esses problemas da lentidão da justiça e também das fugas seletivas de informação? Sabe que relativamente às fugas seletivas... Fernando Grão é muito mais especialista que eu. Força. Relativamente a estas questões das fugas de informação, eu tenho batido na tecla de que é preciso criar uma cultura de proteção daquilo que está em segredo. E, por exemplo, na Alemanha, a punição para as fugas de informação é uma coisa residual e quase que não existe. Mas o que existe é uma cultura de proteção do segredo de justiça. E, portanto, falta-nos isso. Como temos um tipo legal de crime que pune essas situações, descuramos a cultura de proteção do segredo. E é por aqui que as coisas têm que ser resolvidas relativamente a estas fugas de informação. Pedro Costa, nós, cada caso novo, vamos andando num discurso circular sobre isto, porque de facto as demoras não são exclusivas deste caso. A Operação Marquês, caso BES, temos aí uma década pelo menos de investigação. Compete ao poder político resolver isto, porque é que o poder político não resolve? Eu não sei se compete ao poder político. Vamos lá ver. Acabamos de ouvir o Fernando Negrão, que é uma pessoa com provas dadas em matéria de justiça na política portuguesa, explicar aquilo que me parece a verdade e com o qual eu concordo, que tem que haver uma alteração da cultura, da forma como a justiça funciona em Portugal. As fugas ao segredo de justiça são sistemáticas e não têm a ver, de facto, com a falta de quadro legal para as punir. Há um entendimento sobre a estrutura e a hierarquia do Ministério Público que é, em meu entender, também bastante incompreensível, como se não houvesse uma hierarquia interna dentro do Ministério Público, como se a independência do Ministério Público não fosse do poder político, mas não entre a sua estrutura interna. Portanto, a estrutura interna do Ministério Público é um valor que existe, está consagrado na lei, é sempre tratado como se não existisse. E o tempo da justiça, nós vamos dando sempre por certo e por normal que a coisa se possa arrastar infinitamente em busca de uma teoria, sabe, do que vamos sabendo deste processo. Claramente foram-se juntando arguidos ao processo e teorias cada vez mais fantasiosas até chegarmos. Nós tratamos este processo, o nome do processo é Tutti Frutti, numa alucinação de que inclui o Partido Socialista, que era um esquema de financiamento cruzado de ambos os partidos. Não é verdade. E hoje está provado que isso não é verdade. Mas há indícios muito fortes da prática de crimes. Estar resolvidos há mais tempo. Claro, se tivessem sido tratados como aquilo que aparentemente são. Ou que neste momento, em momento da acusação, o próprio Ministério Público teoriza que são. E não este esquema alucinado, que é uma teoria mais política. Mas há indícios fortes que, aliás, levaram à acusação da prática de crimes no âmbito da gestão autárquica. Por regra é menos escrutinado. O Pedro Costa tem experiência enquanto autarca. Por regra, a gestão autárquica é menos escrutinada. É mais permeável o poder local a este tipo de manobras, de jogos de bastidores, de influências? Não, o poder é mais pulverizado. Ou seja, há mais decisão. Vamos lá ver. Eu acho que não há menos escrutínio. A proximidade ao eleitor cria um maior escrutínio no poder local do que na política nacional. As decisões tomadas por qualquer autarca são muito mais vezes questionadas diretamente pela fonte do seu poder, ou seja, pelo seu eleitor que está ali diariamente. Os autarcas são obrigados a ter reuniões públicas, a dar explicações praticamente todos os meses aos seus eleitores, coisa que não acontece no poder nacional. Há uma coisa que é verdade, que é, e vimos isso durante estes 3 anos já,
da governação da Câmara de Lisboa, que é a fiscalização feita pela comunicação social, que é uma competência... Isto não tem qualquer qualificação, nenhum juízo de valor. Entendo eu que é papel da comunicação social fiscalizar também o trabalho político. E aquilo que assistimos durante estes 3 anos da Câmara de Lisboa é a falta de fiscalização e de atenção que os meios nacionais dão à fiscalização do trabalho político autárquico nas câmaras municipais. Em termos de escrutínio puro e duro das decisões autárquicas, não me parece que haja uma diferença das decisões nacionais, antes pelo contrário. Muito bem. Pedro Costa. Deixa-me só dizer uma coisa. Para concluir. Vê-se que o meu oponente foi autarca em Lisboa. Porque no resto do país, excluindo Porto, portanto só Lisboa e Porto são verdadeiramente escrutinados. O resto do país não existe comunicação social para fazer esse... Admito que seja verdade. E era muito importante um apoio a essas publicações, jornais, seja o que for, para fazer o seu trabalho. Que muitas vezes até estão dependentes também do poder e dos apoios do poder autárquico. Fernando Negrão, Pedro Costa, agradeço a vossa participação neste explicador. Um bom dia. Bom dia, obrigado. Bom dia.